Fala galera, o nosso grupo composto por Denis, eu, Gustavo, Luan Cardoso, Thales, no trabalho de danças folclóricas, vamos falar de dois tipos, da capoeira e do tango. A capoeira que mistura dança, luta, jogo, cultura popular, é conhecida hoje como uma expressão da cultura afro-brasileira, foi criada aqui em nosso território no ano de 1500 por negros trazidos da África por portugueses na época da colonização. A palavra é inspirada nos campos de vegetação rasteira que cercavam as fazendas escravocratas da época, o qual acontecia muitas vezes o confronto entre os escravos e feitores, e também a dança, a representação artística dessa prática. Então, a capoeira se dava conforme a necessidade, ou seja, quando oprimidos pelos feitores, os negros utilizavam desta como luta. Quando para recreação ou para divertimento, eles utilizavam-se da capoeira como dança. A característica muitas vezes se dá no correr, no saltar, no caminhar e nessas duas últimas, balançar e girar mais pelos aspectos da dança. Acontece entre pares, entre dois camarás, em trios ou grupos, acompanhados sempre de música na sonoridade do berimbau e o ritmo dos movimentos sempre acompanhando esta. Os cantos também dão a, o tom na roda. Os tipos de capoeira são a angolana, que é a mais tradicional e tende a ser mais lenta e mais ritmada, e a capoeira regional, que tende a ser mais ágil, mais rápida, e a contemporânea abrange as duas. A representatividade da prática traz a resistência cultural do povo afrodescendente e a valorização dessa cultura, trazendo assim um pertencimento para estes. Na sequência, vamos ver algumas curiosidades com nosso amigo Denis. Boa noite. Vou falar sobre as curiosidades da capoeira. Trajes para a capoeira. Eram de costume os capoeiristas usarem terno de linho branco, e era considerado um bom capoeirista o que saísse da roda sem sujar o terno. Mulheres praticantes. No mundo há aproximadamente 9 milhões de praticantes, e 35% são mulheres. Proibição na capoeira. Quem fosse pego praticando a capoeira eram presos. Capoeira em eleições. Os candidatos contratavam os capoeiristas para poder fazer bagunça e assim tirar a atenção do pessoal, e assim eles conseguiam fraudar as urnas sem que ninguém percebesse. Boa noite, gente. Eu vou falar agora um pouco sobre o tango. O tango, ele originou-se no final do século XIX, nas margens do Rio da Prata, em Buenos Aires, Argentina, e em Montevideo, no Uruguai. Não se sabe ao certo como ele surgiu, mas especula-se que o estilo musical seja decorrente da rabaneira e da milonga, que são vertentes da música cubana, e a milonga se assemelha muito ao tango. O tango ele era uma expressão muito presente dentro da população suburbana, e manifestava-se principalmente em casas de prostituição, bares e cafés, porque não tinham uma aceitação por parte da alta sociedade. E o tango ele possuiu duas fases, e foram as fases chamadas de Época do Ouro. A primeira foi por volta de 1920 e a segunda por volta de 1940. Em 1920, vários artistas dedicaram inteiramente ao estilo, vindo de Argentina e do Uruguai. Em 1940, teve uma segunda remessa de artistas que se dedicaram ao tango e eles fizeram o tango também mais lírico e mais romântico. E foi só em 1910, pouco antes da primeira fase da Época do Ouro, que o tango passou a ser aceito pela burguesia. E a partir de então, ele ganhou os salões e até as óperas de teatro. Agora vamos ver umas curiosidades sobre o tango. O tango ele é um patrimônio cultural imaterial da humanidade declarado pela Unesco. É esse gênero então que envolve a dança e a música, que foi criado no século XIX e está ligado umbilicalmente à história da Argentina.
há mais de 100 tangos compostos por médicos, paramédicos. E era um costume, eles faziam os tangos para os médicos, enfermeiros, para os pacientes. E tem até tangos que foram feitos para doença e para remédios, como injeção, anestesia. Existem numerosos estilos de tango, como, por exemplo, o tango argentino, o tango de salão no estilo americano e internacional, o tango finlandês, o tango chinês, entre outros. Só o tango argentino já envolve dentro dele o tango de salão, o tango milongueiro, nuevo tango, o show tango ou tango fantasia. E recentemente, mexendo com a música, o tango foi mesclado a sons eletrônicos, ganhou um novo formato e um novo ritmo, digamos assim, e constituindo um ritmo denominado por eles de eletrotango. E no mais é isso, a apresentação nossa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite.